Queridos irmãos e irmãs, retomando o fio do capítulo 6 de São João, ele se inicia com a multiplicação dos pães. Depois, os homens querem proclamar Jesus rei, ele corre para a montanha e os apóstolos correm para um dos barcos que o grupo, Jesus e os apóstolos, tinha. Durante a madrugada, eles atravessam o mar, uma forte ventania, e Jesus vem caminhando. Chegam do outro lado, em Cafarnaum. Amanhece o dia, o povo que estava esperando ao pé da montanha repara que Jesus não está lá. Então contorna a margem do lago e chega até Cafarnaum, aonde Jesus está. Esse foi o evangelho de ontem. Eles perguntam: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus responde de uma maneira direta: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Jesus desmascara o ânimo interesseiro daquelas pessoas. E, de certo modo, desmascara também a nós todos, porque quantas vezes a pregação é mais voltada para o pão material do que para o pão do céu. É mais voltada para as coisas da terra do que para as coisas divinas. Então, fala-se acerca da fome, da desigualdade, da injustiça, e etc., como se a missão da igreja se reduzisse ao imanente, aquilo que é humano e terreno. E não. Jesus fala de um outro pão, que é o pão do céu. Então eles lhe fazem uma pergunta-chave: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Então Jesus responde: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. É que acrediteis. Ou seja, Jesus está falando sobre a fé. A obra de Deus é a fé. Ou seja, quando eu creio, quando eu faço a minha fé operar através da oração, é então que eu estou realizando a obra de Deus. Essa frase é muito forte. E nós deveríamos meditá-la com muita profundidade. Porque nós, muitas vezes, falamos da fé habitual. Então nós dizemos: eu tenho fé, claro. Eu não descreio em Deus. Portanto, eu tenho fé. Mas essa fé é a fé habitual. É a virtude da fé que foi plantada em nossos corações no dia em que nós fomos batizados. E aqui Jesus está falando sobre a fé operativa, ou seja, o ato de fé. É quando eu exerço a fé, é quando eu acredito agora, é quando eu exerço a minha faculdade de crer. Eu creio que Cristo está aqui, eu creio que Cristo ressuscitou, eu creio que Cristo é Deus com o Pai e o Espírito Santo,
eu creio que Ele subiu aos céus, eu creio que Ele me mandou o Espírito Santo, eu creio que Ele habita na minha alma em graça. Essa é a obra de Deus. Então, a multidão pergunta: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Essa dupla conjugação, ver e crer, no Evangelho de São João é muito interessante, porque, por exemplo, no capítulo 11, Jesus vai dizer para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Então a visão nasce da fé. Por exemplo, no final do Evangelho de São João, quando Tomé duvida, Jesus lhe repreende e diz: bem-aventurados os que creram sem terem visto. E a multidão diz: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura, pão do céu deu-lhes a comer. Ou seja, é o mesmo povo de Israel que está na beira da montanha, que está murmurando e reclamando e dizendo: nós queremos comida, nós queremos pão, nós queremos pão, nós não queremos trabalhar, nós queremos pão, nós queremos comida. O pão material. São João salienta essa petição justamente para sublinhar a consequência disso. Jesus diz: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. É muito interessante que a pergunta aqui no capítulo 6 é similar à que a samaritana faz ao Senhor no capítulo 4, quando ele diz: eu tenho uma fonte de água viva. Aí ela diz: Senhor, dai-me de beber, dai-me dessa fonte. Aqui eles dizem: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes responde: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. O pão da vida é Ele. O pão da vida é Cristo. A minha fé precisa de uma nutrição. E a nutrição da fé é Cristo. Eu como, por assim dizer, a Cristo pela fé. Quando eu creio, a minha alma se enche dele. Quando eu creio, o meu ser é preenchido por ele. Quando eu creio, quando eu medito a palavra, quando eu oro sobre as Escrituras, quando eu contemplo a sua face através da oração, é isso que sustenta a minha alma, é isso que me alimenta. Portanto, quem não reza, quem não tem vida de oração, está completamente raquítico, está minguando, está perecendo. Espiritualmente, está definhando. Quem não tem vida de oração, não se alimenta do Cristo. Alguns anos atrás, eu me lembro que apareceram umas pessoas muito pitorescas, dizendo que elas se alimentavam de luz, que ficavam
tomando banho de sol e que aquilo era o alimento delas, né? Obviamente, ninguém consegue viver nessa situação por muito tempo. Mas nós, espiritualmente, nos alimentamos dessa luz sobrenatural que vem da humanidade santíssima de Cristo. Da irradiação da santidade e da glória dele. Mas para isso nós precisamos de verdade exercer fé. E exercer fé tem a ver muito mais com abrir o nosso coração para ele e ter um relacionamento pessoal com ele do que com qualquer outra coisa. Há tantas pessoas que oram, mas a sua oração é uma oração meramente verbal, é da boca para fora. Parece que Cristo está em outro lugar. Isso não é oração para o Novo Testamento. Porque eu sei, pelo Novo Testamento, que Ele está aqui, que Ele está em todo lugar, e que quando eu creio, eu toco, e conectando-me com Ele, eu me alimento dEle. E Jesus diz que quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim não terá mais sede. É muito interessante que quem já conviveu com crianças sabe. As crianças gostam muito de salgadinhos, de besteirinhas, né? E depois não querem saber de comer comida. Então, se você dá uma batatinha, se você dá um salgadinho, ele quer ficar por ali mesmo, não quer saber de comer comida. Só que aquilo ali não tem vitamina, aquilo ali não tem nutriente, aquilo ali não traz saúde para ninguém. Se alguém ficar comendo só salgadinho, vai morrer. O que acontece? Nós, ao invés de comermos o pão da vida, ficamos comendo salgadinhos. Então, nós pegamos um pouquinho na televisão, um pouquinho na internet, um pouquinho no rádio, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, um pouquinho falando com essa pessoa, um pouquinho falando com essa outra. Vamos vivendo o tempo todo, disfarçando a nossa necessidade, enganando, digamos assim, o estômago, enquanto nós temos Cristo. Ou seja, se nós realmente mergulhássemos na oração, nós não quereríamos outra coisa. Se nós realmente mergulhássemos em Cristo, Ele nos satisfaria. Todas as nossas carências seriam preenchidas. O nosso ser seria completamente saciado. Mas o nosso problema é que nós não vamos atrás de Cristo. Nós vamos atrás de 1001 coisas. E passamos a vida correndo como cachorrinhos do diabo, atrás de 1001 distrações que nos deixam vazios, que não nutrem a nossa alma. Hoje Jesus nos diz: eu sou o pão da vida. Ele é o meu pão supersubstancial. Eu preciso aprender todos os dias a comê-lo pela fé, a absorver a vida dele na minha, a digerir a sua palavra em minha mente, a assimilá-lo com tudo aquilo que ele é. Que o Senhor nos leve a esse espírito de oração. Então, queridos irmãos, nós não ficaremos mais carentes de nada, nem de ninguém. A coisa mais patética é um cristão que fica mendigando amor e atenção de outra pessoa. Ou um cristão que considera que a sua vida está em fulano ou cicrano. Por isso dizia São Paulo: o meu viver é Cristo, e o morrer para mim é lucro.
porque diante dele, tudo mais não tem sentido nem valor. E se eu me sacio dele, eu fico realmente satisfeito. Que todos nós façamos essa experiência, ao invés de ficarmos nos entretendo com aquilo que não é capaz de nutrir o nosso coração.